Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Números capítulo 27. Se você está aí com sua Bíblia aberta, ou se está com a sua Bíblia, abra ou já mantenha aberta para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Números capítulo 27 diz: Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza, 5 filhas do Zelofeade. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Naquela época, o filho do sexo masculino tinha um papel de proeminência. O Zelofeade aí só teve filhas, 5 filhas mulheres. Agora elas vão perante Moisés para levantar uma questão, um assunto. Olha o verso 4. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Porque naquela época a propriedade era pertencente ao homem. O Zelofeade não teve filhos homens. Quando chegasse na terra prometida, na divisão da terra, o nome dele seria esquecido porque só ficou filhas mulheres. Versículo 5, Moisés levou o caso perante o Senhor. Moisés, como sempre, muito sábio, tem uma situação para a qual ele não tem resposta, ele vai a Deus. Excelente exemplo para nós. Quando nos depararmos com uma situação em que não tenhamos resposta, vamos ao Senhor. Verso 6, E o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. Então a herança que seria do pai do Zelofeade, agora ele morreu, não deixou filho homem, então Deus orienta que a herança fosse dada à filha mulher. Parece então até aqui que as filhas mulheres não tinham direito à herança. Eram outros tempos, graças a Deus por Jesus Cristo. E pelo tempo em que nós vivemos, como as coisas mudaram, né? Em alguns aspectos, mudanças positivas. E aí Deus orienta que elas recebam a herança. Se torna uma nova regra. Agora as filhas mulheres, quando não houvesse filhos homens, elas herdariam a herança do seu pai. Verso 8, diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, vira lei, agora está vendo aí? Vira lei para todo Israel. Transfiram a sua herança para a sua filha. Ou aqui ele diz para a sua filha ou para as suas filhas, porque aqui era o caso do Zelofeade que tinha 5 filhas. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Então aqui está determinando para quem a herança deveria passar. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Parente mais próximo. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Certo? Mas a questão não vai se resolver ainda aqui. Fica a lei, mas ainda vai levantar outra questão que nós vamos ver relativa a esse assunto das filhas de Zelofeade.
Continuando, versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba a este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo como seu irmão Arão. Você sabe o que significa ser reunido ao seu povo. Ele iria morrer, iria subir ao monte de Abarim, lá de cima iria olhar para a terra prometida e depois morreria. Verso 14, pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles, viu, Moisés? O Arão já morreu, agora chegou tua vez, seu malcriado. Deus mandou ele falar para a rocha e ele tacou o cajado 2 vezes na rocha. Só de zangado que ele estava. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Verso 15. Moisés disse ao Senhor, que é o Senhor o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade. Olha a preocupação do Moisés. Ele não foi escolhido à toa. Um homem que, antes de pensar em si mesmo, pensava na própria comunidade a qual ele liderava, que era o povo de Israel. E ele pede a Deus que dê ao povo um líder. Verso 17, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Deus sempre designa líderes para o seu povo. Essa palavra de Moisés aqui é muito oportuna e significativa. Versículo 18, então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito. Olha que declaração, Josué, homem sobre quem estava o Espírito de Deus. Um homem, para liderar o povo de Deus, precisamos do Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus quem nos capacita, nós não temos capacidade própria. E impõe as mãos sobre ele, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. O Moisés faria seu sucessor, que já era seu ajudante há muito tempo, seu discípulo. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Então Deus já está dizendo como Josué seria orientado a partir que assumisse a liderança do povo de Israel. Ele seria orientado por meio do sacerdote Eleazar, ou o líder de Israel sempre deveria ser orientado pelo sacerdote que estivesse exercendo o sacerdócio na época. Versículo 22, Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Deus diz lá no profeta Jeremias, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que os apacente com prudência e com inteligência. Aquela fala se refere não a pastores tais quais nós temos hoje nas igrejas. Se refere aos líderes, inclusive políticos e militares, e automaticamente os líderes religiosos. Lá naquele contexto daquela fala de Deus lá, de que ele daria pastores segundo o seu coração, não está tratando, eu fico até decepcionado quando eu vejo pastores usando aquilo ali como se Deus estivesse falando para pastores atualmente. O princípio geral pode ser aplicado, mas é preciso fazer essa distinção, que lá não se estava falando de pastor de igreja. Lá estava falando dos líderes do povo de Deus, inclusive reis, ministros, sacerdotes, general do exército. Esses eram os pastores, era a liderança do povo de Israel. Mas em qualquer tempo, uma coisa importante que é característica é que Deus sempre escolheu pessoas
cheias do Espírito Santo, que é falado sobre Josué, que sobre ele estava o Espírito Santo. E ele recebe esse comissionamento para exercer o seu trabalho, a liderança do povo de Israel. Uma coisa que eu vou dizer para os irmãos, é opinião minha, se alguém discordar não tem problema. Uma das causas da decadência do evangelho hoje é que a igreja não tem critérios firmes para escolher as suas lideranças. Tem muita gente liderando o povo de Deus na carne, na capacidade humana, por causa de títulos, de diplomas, de currículo, sem observar. E é claro, infelizmente, quem não tem o Espírito não reconhece quem tem o Espírito e nem espera encontrar quem esteja cheio do Espírito. Tem toda essa coisa lamentável no meio das igrejas hoje. Lamentável. A igreja precisa buscar a Deus com muita oração, com muito temor e tremor perante o Senhor, fazer campanha de jejum e oração. E quando forem conversar com candidatos ao pastoreio, precisam examinar cuidadosamente se aquela pessoa tem uma vida piedosa, temente a Deus, guiada pelo Espírito Santo, ou se é alguém que se deixa levar por impulsos carnais. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega pastor, de um pastor processando igreja por direitos trabalhistas. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Isso é carnal demais. Então, essa escolha aqui de Josué para suceder Moisés, primeiro a gente pode se inspirar no exemplo de Moisés, que diante de cada situação buscou a Deus, intercedeu pelo seu povo. Moisés fez o papel de Cristo entre o povo e Deus. Teve vezes que Deus quis destruir o povo e disse para Moisés: deixa eu destruir esse povo que eu faço de ti uma grande nação. E Moisés disse: não. E aí o que as pessoas vão dizer? Que o Senhor tirou esse povo do Egito para matá-los no deserto? E como ficou a honra do seu nome? Então Moisés fez o papel de Cristo por causa do pecado do povo e da santidade de Deus, intercedendo entre o povo e Deus. E agora, quando ele é chamado a entregar a vida, chegou a hora de partir, a primeira preocupação, a principal preocupação de Moisés é: agora, Senhor, então providencia um líder para o seu povo. E aí Deus escolhe o próprio Josué, que já era discípulo de Moisés, passou anos e anos sendo treinado, aprendendo, conhecendo a administração daquele povo. E agora ele é o escolhido, aprendeu com o próprio Moisés na prática. Agora ele é o escolhido e ele é comissionado pelo próprio Moisés. Então nós precisamos ter essa sabedoria. E uma das coisas que é dito, que eu quero enfatizar, é que diz que o Espírito de Deus estava sobre Josué. Em Romanos 8,14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então esse princípio diz que a principal característica de uma pessoa para liderar o povo de Deus não é ser guiado pela capacidade humana, pelo preparo intelectual, o conhecimento teológico, os diplomas e currículo que tem, mas sim pela dependência do Espírito Santo, pela humildade, pelo amor, pela paciência que demonstra, pela perseverança e a fidelidade. É isso que deve nortear o líder do povo de Deus em qualquer época. E aí uma última coisa que eu quero falar aqui antes da gente orar é que o cristão deve entender que, independente de cargos de liderança na igreja, como pastor, evangelista, missionário, o cristão deve entender que em qualquer área que você atue na vida, e eu estou falando de carreira, de profissão, por exemplo,
Você deve ter um sentimento de chamado, de comissionamento de Deus, porque você trabalha no que trabalha para ser bênção para as pessoas, para a sua família, para a sua igreja, para as pessoas a quem a empresa que você trabalha, o que você tem, serve. E isso deve ser feito como um culto a Deus. O apóstolo Paulo diz a Timóteo e a Tito também que ele fala de escravos. Os escravos devem trabalhar sem reclamar, entendendo que eles estão trabalhando para Cristo. Eles têm um Senhor no céu, que é o nosso Deus. Paulo diz lá para Timóteo e para Tito, essa mesma coisa. O cristão, e aí a gente pega esse princípio e aplica a vida do cristão. Todo cristão, se você é funcionário público, professor, empresário, vendedor, barbeiro, farmacêutico, sei lá o que, qualquer profissão, você deve ter um sentimento de chamado de Deus para honrá-lo na sua profissão. Não é só Josué que foi chamado para liderar o povo de Israel, que devia honrar a Deus e se deixar guiar pelo Espírito. Não é só pastor, evangelista, missionário, professor de escola dominical. Qualquer cristão em qualquer área de atuação legítima. E até porque se for ilegítima, já está desonrando a Deus. Então, faça o seu trabalho com esse sentimento de chamada, de vocação. Entenda que você serve a Deus quando serve o seu próximo. Se você serve bem e com amor o seu próximo, você está servindo bem e amando o seu Deus. Certo? É uma lição são lições que nós podemos tirar desse episódio aqui da sucessão de Moisés. E é interessante como Moisés é obediente, faz justamente como Deus manda, sabendo que vai morrer. Lá na frente ele vai fazer um pedido, insistir um pouquinho mais, mas nunca deixou de seguir as instruções de Deus. A não ser naquele dia que ele estava meio zangado lá, nervoso, e em vez de falar com a rocha como Deus tinha mandado, ele bateu na rocha 2 vezes, né? E agora vem essas consequências aqui. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Quero pedir, meus irmãos, não saia sem deixar um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no X ou em qualquer outra plataforma que permita esses compartilhamentos, né? Comente aí no vídeo o que você achou. Quando você comenta aí embaixo no vídeo, e até eu quero fazer essa ressalva, às vezes alguns irmãos mandam comentários para mim no WhatsApp. O que você fala para mim no WhatsApp não conta na divulgação desse vídeo. Tá bom, eu recebo, eu respondo, tá correto. Só para não deixar essa dúvida. O que conta na repercussão do vídeo é o que é comentado no próprio vídeo aqui no YouTube. Tá bom? E se alguém está aqui pela primeira vez, quem sabe, e ainda não é inscrito no nosso canal e quer continuar acompanhando a leitura de um capítulo diário da Palavra de Deus, está convidado a se inscrever no canal. Tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais um dia que o Senhor acrescentou à nossa existência. Muito obrigado pela noite de paz, por acordar com saúde, obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela proteção, direção que o Senhor tem dado às nossas vidas. Muito obrigado por poder começar esse dia alimentando o nosso espírito com a sua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pela sua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aplica a sua palavra no coração do seu povo, meu Pai. Fala aos corações, Espírito Santo, pois só o Senhor sabe do que realmente nós precisamos compreender, nos submeter, aplicar às nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, meu Pai, por esse novo dia, nova oportunidade, novas experiências, de novos aprendizados. Ó Deus, e agora pedimos a bênção do Senhor para cada um dos meus irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, dando-lhes crescimento espiritual, dirigindo suas vidas, fortalecendo na fé, protegendo de todo mal.
Ó Deus maravilhoso, usando no seu reino, cada um de nós sejamos instrumento do Senhor para que possamos levar ao mundo aqueles que cruzaram o nosso caminho, as bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar dos meus irmãos, sobre os filhos, a esposa, o esposo, o cônjuge. Ó Deus, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, onde Jesus esteja presente e reinando com amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que haja harmonia entre os casais, que haja sabedoria nos pais para educar os filhos nos caminhos do Senhor, que haja harmonia entre os irmãos, ó Deus maravilhoso. Que haja o pão de cada dia, que haja saúde em cada casa, que haja sempre o trabalho e a prosperidade no trabalho, para ter o necessário para viver com liberdade e liberalidade no seu reino. Ó Deus maravilhoso, se algum dos meus irmãos está desempregado, abre porta de um novo emprego para meus irmãos. Dá prosperidade a cada um, nos recursos que o Senhor tem confiado, dê sabedoria para administrar. Se alguém, ó Deus, está endividado, dê soluções econômicas, financeiras, que lhe permita sair desta situação. Dê sabedoria a cada um, meu Pai. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre os enfermos. Toque com o seu toque curador os enfermos do espírito, da alma e do corpo. Os enfermos que estão em casa ou no hospital, até na UTI, ou já sem alternativa diante dos médicos. Ó Deus, faça milagres a favor do seu povo. Toque com o seu toque curador. Se o Senhor quer usar os médicos e os medicamentos, seja feita a sua vontade. Ó Deus maravilhoso. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua igreja, sobre o seu povo, cada congregação local. Capacita as lideranças das igrejas, pastores, evangelistas, missionários, outros demais líderes, para que, movidos pelo Espírito Santo do Senhor, sejam instrumentos para promover o avivamento, a chamada ao arrependimento, a santificação no meio da sua igreja. Ó Deus maravilhoso. Que a bênção do Senhor esteja sobre as igrejas que estão sem pastor, providenciando o pastor segundo o seu coração. Venha apresentar o seu rebanho com prudência e com inteligência. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar. A maior de todas as bênçãos que um ser humano pode experimentar nesta existência. O perdão dos nossos pecados, a reconciliação com o Pai, por meio de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz. O privilégio de fazer parte do seu povo, o livre acesso que temos à sua presença. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor sobre o seu povo, possamos levar esta bênção por onde formos nesse dia, sob a sua proteção, sob a sua direção, sob a sua provisão. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui mais uma vez, continuando a leitura da Palavra de Deus. Grande abraço a todos os meus irmãos.